Você já imaginou viver sem internet hoje? Pois é, a internet faz parte das nossas vidas. A rede mundial de computadores surgiu em plena Guerra Fria e foi utilizada com propósito militar. Já nas décadas de 70 e 80, ela foi utilizada nas universidades para fins acadêmicos. E foi somente no ano de 1990 que a internet começou a alcançar a população mundial. Sabe aquele www que você digita na procura de algum site? O World Wide Web, que traduzindo para o português significa rede de alcance mundial, deu início a uma nova etapa na comunicação. A internet, então, adquiriu uma grande importância em todos os setores da sociedade. Atualmente, é impossível nos imaginar sem essa facilidade. Mas e aqui no Rio Grande do Sul, como a internet surgiu? É por isso que eu vim até o terceiro andar do Shopping Praia de Belas, aqui em Porto Alegre, pois foi aqui, em 1995, que tudo começou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, no novo episódio do Nossas Histórias. A internet dos gaúchos surgiu aqui na Procergs por meio do provedor VRS. E quem vai contar essa história são os seus protagonistas, que se envolveram com este projeto fundamental para a popularização da internet comercial aqui no estado. Em 95 nós tínhamos algumas coisas acontecendo no Brasil que eram extremamente importantes. Já tinha sido criado a Sociedade de Estímulo e Apoio ao Software, o Softex, tá? E a gente tinha uma Secretaria Especial de Informática ligada à Presidência da República muito atuante, tá? Então, nesse fervo, a Secretaria Especial de Informática começou a mostrar que uma das coisas que estava acontecendo no mundo era a evolução das chamadas redes acadêmicas de acesso à informação, que no Brasil a mais conhecida era a RNP, tá? E de que viria aí um desafio novo, que era a internet estaria chegando e as pessoas poderiam ter acesso, né, e fazer comunicação via computadores e via rede, tá? A gente não tinha nenhuma mínima ideia onde é que isso ia parar um dia. Mas a Secretaria Especial de Informática começou a insistir que uma das coisas fundamentais era romper com a barreira acadêmica, de que só os universitários e professores tinham acesso, né, ao chamado correio eletrônico, que se usava na época, tá? E aí estava autorizado a criar provedores de acesso à internet. Na realidade começou com uma viagem minha pela empresa, pela Procergs, para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eu vi surgir, na época estava surgindo a internet, estava dando os primeiros passos, engatinhando, e essa coisa de se comunicar online. Quando eu voltei, eu comecei a ver que a gente podia fazer alguma coisa mesmo ainda sem internet, não tinha internet na época. E aí começou a surgir a ideia de fazer uma rede, usando a rede da Procergs, na época, de fazer um correio eletrônico, que as pessoas pudessem se comunicar, e aos poucos começou a surgir a ideia do VRS. A gente fez estudos sobre internet, estudamos junto com a mentora de rede da URGS, né, a professora Liane Tarouco, né, e aí começou isso a surgir, né, como um item novo. Com a divulgação da internet por parte da Embratel, que foi pioneira no nível Brasil na questão de internet, a gente disse, não, nós temos também lançar. Quando começou o desenvolvimento do projeto, que o Érico sentou com as primeiras ideias e os primeiros lançamentos, eu quis muito participar. Nós estávamos todos dentro de um setor chamado Expansão na Procergs, né? O César era nosso gerente naquela época. E eu quis pedir muito para participar do projeto, achei que aquilo era importante, eu achei que o projeto da VRS era muito bom. E estavam todos muito preocupados com as informações, com o EDI, com a contabilização, e tudo isso já estava se organizando direitinho. E aí, como eu ia trabalhar numa parte técnica dentro do projeto, bom, e eu, né? Bom, tu pega aí esse negócio de internet, dá uma estudada nesse negócio de internet para a gente ver o que é. Quer dizer, mal a gente sabia, né, que aquilo, o que era isso, início de 95, mal nós sabíamos que isso depois viria a ser, né, uma grande tecnologia que ia envolver a todos, né, e ter repercussão mundial mesmo.
Então a gente assumiu os riscos, né? Mas junto com o risco havia também uma certa dose, né, que eu acho positiva, né, de ingenuidade que está sempre presente, né, quando alguém resolve ser pioneiro em alguma coisa, de que vai funcionar. Então nós achávamos lá no fundo que se vai funcionar. Se vai funcionar exatamente como a gente está projetando aqui, é uma outra questão, né? Eu sempre que questionado, né, a respeito, né, da minha participação, eu digo que foram assim, situações extremamente prazerosas, processo de aprendizagem permanente, não só em termos da própria empresa, né, dos mecanismos internos aqui, mas de toda a parte externa, mercadológica, e a consciência de que a gente, naquela equipe, estava criando alguma coisa que daria um bom resultado. Após estudos, foi decidido não apenas divulgar informações ao cidadão pelo VRS, como também efetivamente disponibilizar a internet comercial. O acesso à internet veio como algo a mais que foi entregue ao cidadão. Nós tínhamos a ideia de levar as informações e na época com aquelas tecnologias da Rede Nacional de Pacotes e os modems, eu acho que não eram nem de 14.400 naquele tempo. Então essa entrega da informação era o foco. Tanto que havia aquela interface da cidade virtual, aquilo funcionava no computador do usuário, que ele instalava com disquete e tudo mais. Mas a questão da internet foi colocada depois. Quando se fez prospecções até no exterior a respeito disso, foi que se teve aquela notícia, né, de que isso era um foco agora no mundo inteiro. Então se começou a fazer aqui também e nós resolvemos incluir também um kit internet na VRS. A Proseg teve que fazer uma mudança estrutural empresarial. A gente tem que fazer redesenho de processo. Um dos processos que a gente redesenhou, como é que nós vamos prestar serviços comerciais se não temos experiência para isso? Ter um mercado cativo. Criamos uma divisão comercial, criamos uma área de marketing, né? O Fiorioli, que era o entusiasta disso, foi o primeiro gerente da área comercial. Tá? O desenvolvimento de internet, de interface web, ele, por sua característica, ele precisa de outros profissionais que não somente técnicos em computação, né? Analistas e programadores. Eu preciso do pessoal de design, né? Eu preciso do pessoal de conteúdo, porque se escreve diferente, né? Principalmente pensando em sites. Tu vai colocar conteúdo, tu precisa ter uma linguagem diferenciada. O novo serviço foi disponibilizado ao usuário comum na 6ª edição da Feira de Informática InfoSul, promovida pela Sucesso RS, a Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Rio Grande do Sul. Levamos 300 disquetes para a InfoSul, né? No segundo dia da feira, precisamos que lançar, eles se esgotaram em 1 hora. Resultado, na feira nós vendemos 1000 conexões. Foi uma loucura para poder imprimir os disquetes, instalar o software, né? Fazer toda a operação e sem saber o seguinte, o que vai acontecer? Resultado, aquilo foi um sucesso impressionante e criou um precedente de que o que é provimento de acesso, né, pago para a internet. E em seguida, com aquele estímulo que a SEI dava das empresas criarem, né, ao seu provimento de acesso, a Proseg ela foi não só a pioneira nisso, mas ela foi o grande guarda-chuva e a promotora e incentivadora de que se criasse a internet comercial e privada no Rio Grande do Sul, com um pioneirismo no Brasil. Na feira foi até interessante que tinha nós, praticamente como correio eletrônico, como mala eletrônica no Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras do Brasil, e tinha uma outra empresa privada que também estava tendo essa ideia. Foi uma briga, eles ficaram indignados que o poder público estivesse investindo numa área privada. Colocamos assim vários serviços, né? Se tu pegar, e isso foi interessante porque acompanhei desde o início, cartão virtual, cartão postal. Ninguém tinha esse tipo de coisa. Nós criamos certamente o primeiro cartão postal brasileiro, né? E o mais interessante é tu ver, lançou aquilo
e faz uma divulgação e o uso começa, a gente acompanhando a base de dados ali crescendo, né, dos cartões, as pessoas mandando um para outro e aquele crescimento exponencial, bem interessante. Criamos agenda, criamos o que a gente chamou de cybervernissage, né? Fazer divulgação de artistas. Então isso aí já buscando uma estratégia que a gente não teria conteúdo, buscando parceiros para colocar conteúdo aqui. Talvez o primeiro exemplo de jornalista online saiu aqui no VRS, que eram os colunistas. E como divulgar esses serviços? A publicidade em jornais de grande circulação, mais a divulgação de eventos nas cidades do interior, foram carro-chefe para ofertar esse novo produto no mercado. Uma das iniciativas assim, que na época foi muito interessante foi a publicidade. A publicidade em jornais, na rádio. Nós tínhamos uma parceria muito boa com a TVE, então a TVE divulgava bastante, mas nós entrávamos na mídia normal, né? Jornais e televisão fazendo publicidade. Isso foi uma quebra de paradigma. Ali naquele momento a gente viu que tinha algo que poderia ser vendido como um produto mesmo, né? Como algo que tem a ser. Das participações depois da VRS, da Procegs, nós participamos de todos os eventos de tecnologia, as feiras que haviam na época de informática. A VRS sempre era o carro-chefe, sempre vinha na frente, né? Rompendo. E uma coisa interessante é o seguinte, que a Procegs sempre foi voltada para atender a área que é o nosso foco, que é o governo do estado, e de repente nós estávamos quebrando o paradigma, atendendo a iniciativa privada, o cidadão. No próximo bloco você vai saber como surgiram outros provedores no estado e como foram realizados os primeiros atendimentos aos novos usuários do VRS. Confira daqui a pouco no Nossas Histórias. Entre as questões sempre presentes na condução comercial do VRS estava a seguinte dúvida: afinal, os demais provedores eram concorrentes ou parceiros? Confere aí. Nós fomentamos o crescimento da internet no Rio Grande do Sul, trazendo os demais provedores para fazer reuniões conosco aqui e criamos a Internet Sul junto com eles. Ali foi o embrião da Associação dos Provedores de Acesso à Internet do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que isso era a missão da Procegs, assim, com M maiúsculo, entende? A nossa missão não era passar por cima dos pequenos, e sim trazer os pequenos para junto de nós e torná-los grandes. Teria que haver cobertura de custos, naturalmente, né, principalmente por se tratar de um serviço novo. Segundo, tem que gerar um ganho, tá, para poder alimentar o próprio serviço, para que ele continue no mercado, e mais uma parcela que fique com a própria empresa, porque a empresa que é o lucro, que a empresa vai garantir a sua sobrevivência, a sua continuidade. Mas tu disseste bem, esse formato foi reproduzido, ele foi copiado, em alguns casos, assim, tal qual o que nós havíamos feito. Quando as grandes empresas de telefonia passaram a fornecer, as empresas de TV a cabo, nós inclusive fizemos parceria com a NET na época, né, para eles utilizarem através da VRS, acesso, nós chegamos a nos movimentar nesse sentido, né? Mas daí aquilo ali também já foi uma concorrência muito difícil de manter, não tinha porquê, saía muito do nosso, da empresa, né? Teríamos que criar uma empresa nova só para atender o VRS, não era esse o objetivo, né? Isso foi marcante também, pontual nessa relação. E se o pessoal não quiser? E se não comprarem? E se não funcionar, né? Então eu me lembro daquilo, me lembro daquelas pessoas, me lembro das pessoas me perguntando, mas por que tu acha que eu devia comprar um acesso à internet? E aí eu ia com ele para frente do Netscape lá, né, e dizia, qual é a sua área de interesse? O cara dizia, eu sou médico, então vem cá que eu vou lhe mostrar. Eu fazia uma pesquisa, quando começava a aparecer aquelas informações do mundo inteiro, o cara que estava acostumado a se atualizar só comprando revista. O VRS sempre teve inúmeras frentes de ação, vários projetos diferentes nas mais diversas áreas.
Entre as experiências bem-sucedidas estavam parcerias com empresas para o desenvolvimento de novas soluções com o uso da internet. É o caso da transportadora Itaipu, que acabou se tornando um case premiado nacionalmente. Na realidade, em 1995, nós começamos a estruturar um projeto chamado Internet. Era uma coisa nova, quase ninguém conhecia. Quando se falava em e-mail, eles ficavam perdidos porque naturalmente ninguém conhecia. Nós buscamos alguma empresa que pudesse nos dar suporte para que nós desenvolvêssemos o projeto. E a Via RS se apresentou, também estava iniciando, era 95, olha só, 95. E a internet era uma coisa nova. E aí nós criamos um projeto de internet, sempre apoiado pela Via RS, e até por conta desse projeto que nós fizemos, nós acabamos ganhando um prêmio em São Paulo, né? Um prêmio Top ADVB de internet, onde as 5 empresas finalistas, dentre as quais estava a nossa empresa, a Itaipu. E quando o Mário Amato, então presidente da Fiergs, perguntou para cada empresa quanto eles teriam gasto nesse projeto na época, que era um projeto maravilhoso, falando sobre internet, uma coisa super nova, uma coisa que se falava que o futuro ia ser tudo internet, o Banco Itaú, na época disse, olha, nós gastamos $500 mil, o outro $400 mil, $500 mil, era uma coisa assim. E eu fiquei muito envergonhado porque eu estava no meio daqueles grandes. E quando eles me perguntaram, Afrânio, quanto a Itaipu gastou nesse projeto, eu disse, 50. Aí eles logo olharam para mim, $50 mil? Eu disse não, 50 copos d'água, de tanto que nós suamos para ver, para fazer esse projeto. Na realidade, a minha vergonha é porque nós tínhamos gasto R$12 mil na época. E eu achei que falar R$12 mil seria uma diferença, né? Muito bem. E então, quando ele foi apresentar as empresas finalistas, ele colocou, diz, olha, aqui está uma empresa ousada e o Brasil só vai para frente com empresas ousadas, porque ela está aqui no meio dos maiores, era uma empresa pequena, realmente nós éramos uma empresa muito pequena, mas que tinha ideias bastante avançadas para a época. Um dos grandes diferenciais do VRS era a sua central de atendimento, sempre bem pontuada nas pesquisas de satisfação junto aos usuários. São muitas histórias e algumas bem pitorescas. Dá só uma olhada. Porque o nosso diferencial é pessoas falando com pessoas. Nós chegamos a atender a domicílio. De madrugada, o advogado ligava, olha, eu preciso desse processo, amanhã eu vou perder uma ação por decurso de prazo, eu preciso e não consigo. Se mandava um técnico na casa dessa pessoa, se dizia, o senhor fecha essa janela, me referindo ao Windows, né? O senhor fecha essa janela e abra a outra. Só um minutinho, tu via um barulho, a pessoa saía caminhando, ia lá e fechava a janela. Isso aconteceu, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Casos assim, também, a senhora, por favor, feche a janela. Pô, tu tá me enxergando? Como é que tu sabe que a janela tá aberta? Espera aí que eu vou lá fechar. Não, não, senhora, não é essa janela do seu computador. Coisas desse tipo. Por 5 anos, o VRS foi o maior provedor de internet do estado, pois foi o pioneiro e deu o pontapé inicial para que a internet gaúcha adquirisse a grandiosidade que tem hoje. Ao longo dos anos, novos provedores surgiram e esse espaço passou a ser disputado por grandes empresas. E eu quero dividir aqui todas as glórias que a nossa empresa recebeu na época com a VRS, porque foi muito importante o apoio deles. Realmente, a gente pode ver, a gente pode sentir, eu podia sentir na época o impacto que isso podia trazer para a sociedade, a transformação que isso podia trazer para a sociedade. Então, foi na época com muita emoção que eu me joguei nesse projeto. E realmente, hoje, eu me recordo disso com muita satisfação, como um sucesso que a gente teve na vida. Mas assim, foi, como eu digo, sempre a construção de um sonho e não tinha ruim, a gente ia adiante, tinha que fazer, né? Então ia se procurando as alternativas e conseguindo fazer. Então a internet mudou muito, né? Mudou e representa muito. Eu me apaixonei, né? A gente aprendeu na marra tudo
aprendeu estudando tutoriais que se tinham, né? Aquilo eu me apaixonei, né? Tanto é que eu falei pro Érico, eu não quero mais trabalhar com ele, eu quero trabalhar com internet. Nós nos fortalecemos na questão tecnológica. Nós passamos a dominar muito essa ferramenta e se espelha hoje nas soluções que a gente consegue entregar para o governo do Estado. Sem dúvida nenhuma, esse é o legado. Esse foi o grande ganho desse processo todo, desses 20 anos. A Procergs está sempre fazendo alguma inovação. E para mim o VIA foi o exemplo da inovação que se repete em outras providências, outros projetos, outras soluções, outros sistemas que a companhia faz e que estão nessa linha, porque ela tem processos, ela tem metodologia, ela tem parâmetros, ela tem referências e tem uma busca contínua na eficiência, na inovação. E o VIA é um exemplo histórico disso aí. E agora, quais serão os próximos desafios tecnológicos que a internet irá apresentar? Mas isso já é tema para outro episódio, pois o Nossas Histórias, episódio via RS, fica por aqui. Quer assistir mais histórias como essa? Então acesse youtube.com/tvprocergs. Tchau!